Meus irmãos, nós temos já há algum tempo refletido os 10 mandamentos. Estamos de modo bastante especial pensando no 7º mandamento, né? Desde o início, quando a gente estuda, reflete nos mandamentos do Senhor, a lei de Deus no Antigo Testamento, ela não é interpretada somente do seu lado negativo, porque ela, via de regra, começa não faça, né? Não roubarás, não matarás. Mas o modo como o próprio judeu e a Escritura interpreta a lei é olhar dos dois lados. Quando fala não, de um lado, está falando sim do outro, né? Quando fala não matarás, está falando preserve a vida, né? Cuide da vida. Quando fala para não roubar, do outro lado fala para preservar o patrimônio, para avançar e não desprestigiar o patrimônio alheio e cuidar, né, do bem alheio nesse sentido também. E tal e qual é o 7º mandamento, quando fala não adulterarás, o desejo do nosso Deus é preservar a aliança que Ele mesmo criou, né? Que a aliança é chamada casamento. Ele chama de aliança lá em Malaquias, né? Então nós passamos a olhar para o texto da Escritura, onde a palavra de Deus ela fala do casamento de uma forma muito especial. E a gente precisa ouvir sobre isso. A igreja, no decorrer, a igreja mais, digamos assim, das últimas décadas, e falo de uma forma geral, ela tem silenciado na reflexão dos 10 mandamentos. Nós temos sido silentes naquilo que, os 10 mandamentos não, no Cântico dos Cânticos, né? E nós precisamos retomar isso, precisamos ouvir a Escritura, né? E certamente isso fortalecerá as famílias, fortalecerá os casais, né? Preparará os jovens para o casamento, nos fará amar mais o nosso Redentor Jesus Cristo. Então, olhemos para o Cântico dos Cânticos. Sabe a Escritura? Nós vamos refletir hoje lá no capítulo 1, do verso 2 até o verso número 4. Vamos todos nós abrimos, espero que você consiga enxergar melhor aqui do que a semana passada. Nós estamos ainda ajeitando isso, mas já vejo lá que está melhor, né? Graças a Deus por isso. Então abrimos Cântico dos Cânticos. Eu peço que você mantenha a Escritura aberta nele, não é? Cântico dos Cânticos, verso 2, podemos ver do verso 1 até o 4, no entanto, nossa atenção se volta para os versos 2 até o 4. A palavra de Deus assim nos diz: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, que melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Vamos orar, meus irmãos, pedindo direção do nosso Deus. Pai bendito, nós aqui estamos nesta tarde, reunidos em torno da tua palavra, para refletir, ó Deus, nesse texto tão belo, tão poético, tão bonito, ó Deus, que fala de um assunto tão rico, tão fundamental para a existência humana, Senhor. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor revele o entendimento dele, a mente, o coração de cada um de nós, que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor está a dizer neste livro, e edifique assim a nossa vida, esclareça, ó Deus, a nossa mente, para que a tua palavra seja aquilo que o Senhor estabeleceu para ser luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Para vivermos o presente século, Deus, de modo digno da vocação para a qual nós somos chamados pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas limitações. Sei com cada um de nós que aqui está. Sei com aqueles irmãos que não puderam estar. Nós gostaríamos que eles ouvissem, a fim de edificar a sua vida nessa matéria também. Mas guarda-os, ó Deus, ampara-os onde quer que eles estejam. Nós oramos, Senhor Deus, com muita gratidão. E bendizemos o nome do nosso Redentor Jesus. Amém.
Meus irmãos, há aqui algo muito belo e, na verdade, intencional na forma como Deus ensinou sabedoria nas Escrituras. No livro de Provérbios, por exemplo, a gente percebe quando você lê, a sabedoria chega até nós numa voz voltada para o filho. Normalmente é o pai falando ao filho, do masculino, não é? O rapaz. E é uma instrução dada ao coração do jovem para corrigir os seus passos, para prepará-lo para a vida nos mais diversos sentidos, inclusive no casamento, não é? Já quando a gente olha para Cântico dos Cânticos, essa sabedoria chega para nós de uma outra maneira. Ela nos vem através da voz da noiva, não é? É a noiva quem fala e ela dirige a sua palavra de modo muito especial a outras jovens ainda não casadas, jovens virgens, que cantam várias vezes os coros em resposta às palavras, não é? Que são apresentadas. Então, os jovens que viviam lá na capital chamada Jerusalém. Então, se Provérbios ensina a sabedoria para viver a vida de uma forma ampla, Cântico dos Cânticos nos ensina sabedoria no que diz respeito a amar, ao relacionamento de amor. E ele fala como, meus irmãos? Ele faz através de uma grande canção, de uma rica e bela canção. O Cântico dos Cânticos, olha só que interessante, foi escrito inicialmente não para ser explicado, não para ser pregado, não é essa a forma original dele, aos seus primeiros destinatários. Ele não foi escrito para a gente destrinchar, ele foi escrito para ser cantado. Ele é uma grande canção, aqui nessa divisão de 8 capítulos, não é? E essa melodia, essa poesia, ela foi colocada nos lábios do povo de Israel para ser usada em celebrações. Celebração, sobretudo, de casamento, embora ela também, no decorrer da história da igreja, tenha sido cantada na época da Páscoa, né? Você olha para séculos atrás, a igreja era comum cantá-la durante aquele período, quando rememora-se o sacrifício de Cristo, né? Então cantava a igreja o Cântico dos Cânticos. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque no Oriente Médio era comum as festas de casamento serem um pouquinho mais longas do que as nossas festas de casamento, que são algumas horinhas, né? As festas de casamento daquela época eram um pouquinho mais extensas, em torno de 7 dias. 7 dias de festa. Eu gostaria que você guardasse essa imagem. 7 dias de festa, de casamento, de música, de convívio, de vinho, de celebração, não é? Então, imagine essa cena, procure elaborar uma cena da melhor forma possível, onde os noivos estão presentes, os convidados em torno do noivo ali reunidos, os músicos a tocar, o cânticos dos cânticos sendo entoado e de forma pública, a falar da alegria daquele casamento. Então a voz da noiva eleva-se aqui logo de frente, logo no início, e ela faz um pedido: beija-me, né? Beije-me, ele com os beijos da sua boca, e ao redor dela, então surge um coro. Eu estou aqui resumindo o texto todo, primeiramente, surge um coro a responder com alegria este amor que a noiva tem pelo seu noivo, o que a mulher tem pelo seu marido. Então é nesse momento da festa, nessa beleza e aliança do casamento, que o Espírito Santo de Deus nos convida hoje para cantar, ou para ouvir esse canto, onde nós adentramos para compreender mais o que Deus tem a falar para nós sobre o amor do casamento, né? E ao ouvirmos essa canção antiga, nós descobrimos, meus irmãos, sua sabedoria para o nosso coração, sua sabedoria para os solteiros, sua sabedoria para as pessoas que estão casadas, sua sabedoria para os jovens, para os rapazes, para as moças, para todos nós. Porque ela ensina para a gente não só sobre amor humano, ela ensina para nós também acerca de Deus que criou o amor e colocou o amor de uma forma sublime, não é? Na história da redenção, da nossa redenção. E antes então de entrar propriamente no texto, só fazer aqui um preâmbulo importante. Os vários textos da Escritura, quando você adentra, sempre tem uma introduçãozinha, né? De quem escreveu,
por exemplo, as cartas de Paulo, né? E vem ali uma introdução, que você já tem alguma noção daquele livro. E esse aqui não faz isso. Esse texto não prepara a gente para o que vai ser dito. A gente, quando lê a primeira frase do segundo verso, a gente já entra, já é batizado no assunto, a gente já mergulha aqui no assunto, e o assunto é de desejo, o assunto é desejo de uma esposa, desejo de uma mulher. Vai dominar não só este verso, esse primeiro período que nós vamos estudar, mas ele vai dominar todo esse primeiro canto que vai até o capítulo 2, verso número 7. A ideia de desejo. É interessante porque houve um cineasta, o Sam Goodwin, que ele apontou assim, que para um filme ter sucesso, ele precisa começar com um terremoto. Então ele começa com um terremoto, depois o clima vai subindo, né, até chegar no clímax. Então, quando a gente entra no Cântico dos Cantos, nós começamos com um terremoto, porque a mulher faz uma declaração, né, esse rompante, essa declaração forte, intensa, ela quer ser beijada. Isso é admirável. Né? Aqui temos então um terremoto aqui nos lábios da esposa, falando de desejo. Aí nada mais é nos contado. Você não sabe o nome da noiva, você não sabe o nome do noivo, você não sabe da história deles. É porque isso é proposital. Tudo na Escritura é intencional, não é? Cada vírgula, cada verbo, cada pronome tem o seu intento. Então, antes de história de amor deles, propriamente dita, o que mais importa é que é o tom dessa canção. E é o tom dessa canção, meus irmãos, desse amor, que tem importância primordial para nós. E à medida que a gente avança neste livro, a gente vai tendo aí alguns fragmentos da história ou da situação desse casal, né? O fato é que o livro começa com uma chama, com um calor relacionado com o amor, e nós somos convidados a sentir isso. Então, mais do que destrinchar o texto, nós vamos sentir a canção, ouvir a canção e senti-la. A esposa se apresenta querendo ser beijada, e ela recebe mais do que beijo. O verso 4 vai dizer: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Recâmaras aqui é quarto nupcial, não é? Onde o casal casado vai ter a sua primeira noite de núpcias, não é? Então, bem-vindo ao Cântico dos Cânticos. Ele começa assim, de uma forma muito impactante, falando sobre amor. Então, é necessário a gente fazer duas perguntas aqui nesse texto, meus irmãos. E nós vamos gastar um tempo em cada uma delas. A primeira é: o que essa poesia está fazendo? O que ela está nos mostrar? O que ela está expressando? É uma pergunta só. E a resposta que a gente já depara diante dos nossos olhos é que ela está expressando o desejo de uma mulher. Essencialmente é isso. Então observe que o poema ele começa na voz dela. A gente sabe, aí na língua portuguesa, beija-me com os teus lábios, ou beija-me com os beijos da tua boca. A gente sabe que se refere a uma mulher por causa do original e por causa do que vem depois. Não é? Quem fala é a mulher e não o homem. No original, se for fazer uma tradução mais literal, é que ele me beije, não é? Que ele me beije com a sua boca. Então essa mulher está despertada pelo amor. E essa palavra-chave então é a palavra desejo, desejo de amar. Ela quer ser beijada pelo esposo. E se você pensar nessa poesia como alguém a cantar toda ela, a estrela principal é a mulher. Ela que domina a maior parte dos poemas que estão a ser cantados aqui. Se você fizer aí uma continha, for contar palavra por palavra, você vai ver que mais de 50% é a mulher falando, é a mulher cantando. Sobra do homem que uns 30 e tal %. Né? E depois o povo que participa, né, dessa música, ronda aí em torno de 13%. Então, majoritariamente, quem fala que a estrela dessa música é a mulher. E isso tem importância, isso é proposital. E é interessante que esse cântico, então, ele fala de um casal, e ele acaba falando a todos os casais que um dia se apaixonaram. Né? Todo mundo que um dia se apaixonou, que
ou que quer se apaixonar, ou que já se apaixonou, ou que perdeu o seu amor, esse livro é para todos nós. Esse livro ensina a todos nós. Essa mulher antiga, meus irmãos, ela convida o seu esposo, ela começa um convite para a intimidade de uma forma muito provocante. Eu não posso poupar aqui tantas palavras, porque as palavras aqui, ao serem traduzidas do hebraico, ela está realmente a falar de amor romântico, de amor romântico. E essa mulher, ela não é passiva. Então, ao passo que nós estudamos isso, ouvimos sobre isso, a gente percebe que aquilo que a Bíblia fala, tanto do papel do homem quanto da mulher no amor, não confere com o que a sociedade nos tem ensinado. Obviamente que não. Não é da sociedade em geral que nós aprenderemos sobre amor, nem os nossos filhos, nem as nossas crianças. Então, por isso que nós vamos aprender sobre isso na Escritura, para também saber como ensinar os nossos filhos. Então, essa mulher não é passiva, ela não é fraca, ela não é silenciosa, não é tímida também. Na verdade, a forma colorida e com expressão bem desenfreada, ela fala dos seus anseios, do seu desejo, alegre desejo, na perspectiva da noite, da primeira noite das suas núpcias, né? A sua primeira noite. E quando fala que ela deseja ser beijada, preciso dizer algo aqui também. Não é um beijo comum. Não é um beijo de, digamos assim, naquela cultura onde havia império, reis, não é? E até hoje, né, algumas regiões do mundo onde há reis, aquele hábito de o rei estender a mão e alguém beijar a mão do rei. Não é disso que se está a falar. Mas também não está a falar do beijo entre irmãos, quando nós nos reunimos, nos vemos, nós gostamos de nos abraçar e nos beijar. Não é esse tipo de beijo. Também não é aquele beijo de parente que a gente chega uma tia, a gente, tia, dá-me um beijo. Não é? Não é. É um beijo realmente romântico. A tradução nos leva a isso. É um beijo mesmo de duas pessoas que se amam de forma muito romântica. Então, meus irmãos, o clímax que nós vamos chegar ao final desse texto, quando fala, leva-me, pois, e assim apressemo-nos, o rei introduziu nas suas recâmaras, nos leva a perceber que o beijo que ela está a falar é do beijo nupcial, é do beijo que diz assim, agora você pode beijar o noivo. É o casamento, chegou o casamento. Então ela deseja logo ser beijada pelo noivo, né? É o primeiro beijo, digamos assim, público. E quando eu falo isso, inevitavelmente eu lembro de uma história. É uma história de uma jovem lá, na verdade uma adolescente lá numa das igrejas que nós tivemos durante alguns anos lá no Brasil. Ouça isso, presta atenção. É uma história muito, não é comum, ainda mais numa época como hoje, de tanto liberalismo, né, nos relacionamentos. Essa jovem, essa adolescente, então, começou a namorar um rapaz crente, de uma outra cidade, e os dois, sendo crentes, tomaram uma decisão, e somente se beijariam no dia do casamento. E aquilo se tornou público, é por isso que eu só contar a história, aquilo se tornou público. E foram passando meses, e na verdade passavam-se anos, e lá se foram 5 anos, e eles mantiveram a palavra. No dia do casamento eu estava lá, eu fiz o casamento deles, quando estive no Brasil 2 anos atrás, e aí que eles se beijaram pela primeira vez. Você imagina a expectativa criada para o primeiro beijo, né, de um casal. E essa mulher então se anseia por esse beijo de seu marido. E o que vem depois nesse texto? Observe, ela passa do desejo do beijo dele para o amor dele. Ela enaltece o amor dele. No verso 2b, ele diz assim, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ela começa a enaltecer o amor, ela usa, para falar da beleza do amor dele, ela usa uma metáfora. A metáfora, a comparação do amor com o vinho. Ou seja, ela está muito tátil, né? Está muito a tocar ainda a sua relação com o seu amor, com o seu marido. O vinho, meus irmãos, ele pode ser doce, pode não ser. Não é? No Brasil, que a gente conhece mais o vinho doce, aqui também a gente conhece o vinho doce, não é?
que lá no Brasil chamamos de suco de uva, ou sumo de uva, diríamos, né? Que não é propriamente o vinho precisa passar por aquele processo de decantação e fermentação e tal, mas o vinho é aromático, ele tem um efeito, quando tomado, né, em uma quantidade mais significativa, um efeito inebriante, de embriaguez, né? Então, essa mulher, ela recorre à figura do amor, dizendo que o amor ele é melhor do que o vinho. O vinho era muito valorizado naquela época, como é hoje também, né? Nós temos o privilégio aqui em Portugal ter muito vinho e variedade de vinho. Mas a metáfora que ela usa não é para falar da embriaguez, embora esse esteja, né? Como quer dizer, o teu amor me deixa fora, né? Me deixa num mundo diferente. Mas ela usa a metáfora para sugerir o prazer do amor. Prazer, alegria, contentamento do amor. Isso é muito significativo em toda a Escritura. Porque a Escritura, meus irmãos, o vinho frequentemente simboliza prazer. Ou as maiores delícias dessa terra. Você vai lembrar, por exemplo, eu vou citar aqui um outro texto, Salmo 104, o verso número 15, nos é dito que o vinho alegra o coração do homem. Não é? Quando você vai ao livro de Juízes, capítulo 9, verso 13, nós aprendemos que o vinho alegra a Deus e aos homens. Aí Jesus vem à terra. Você abre o livro dos Evangelhos e ele vai participar do primeiro casamento. E a primeira manifestação da glória do nosso Redentor Jesus foi exatamente no casamento. O que é que ele faz? Ele transforma a água em vinho, e no melhor vinho. Então, o vinho, através daquela transformação, Jesus mostra para o povo que ele, Jesus Cristo, pode trazer à terra uma alegria que ninguém mais consegue dar. Ele pode produzir, ele pode conceder. E essa mesma alegria é a alegria que nós devemos celebrar na ceia, porque dela também participamos do vinho, que simboliza o nosso Redentor, o sacrifício do nosso Redentor. E o próprio Redentor falou para nós: olha, que eu não vou tomar mais desse, até que eu volte. Até que haverá de ter a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, não é isso? Quando então ele também participará juntamente conosco, e nós saborearemos do vinho com o nosso Redentor. Então o vinho, meus irmãos, ele traz consigo esse simbolismo de prazer, de delícia, e é assim que ela compara o amor do seu noivo, do seu marido, do seu esposo. O seu amor é melhor do que o vinho, é algo extraordinário. E o que vem a seguir? No verso 3, ela continua enaltecendo o seu esposo. Só que ela passa da descrição física que ela vem fazendo até agora, porque o vinho tem algo físico, e do beijo que também é físico, para algo que não é físico. Ela chama atenção para algo que não é físico. Ela fala aí no verso 3, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. São duas questões importantes aqui. A palavra unguento é a palavra traduzida para nós lemos melhor como perfume. É isso que significa. Um óleo perfumoso, né? Só que ela usa no plural, que carrega a ideia de que ele passou sobre o óleo natural do seu próprio corpo um outro óleo perfumado. Não é? Então agora são óleos, ungüentos. E aquilo chamava a atenção dela, né, desta mulher. E ela também fala do unguento, destaca como unguento derramado é o teu nome, uma outra característica aqui. Uma outra característica, então temos duas coisas aqui. A atração, assim, amorosa, íntima, os grandes empresários e pesquisadores sabem disso. Que os perfumes têm um poder de atração muito grande. Não é? Não é à toa que os excelentes perfumes são caros, não é? Porque eles sabem, os químicos, aqueles que elaboram, sabem como o olfato pode despertar o interesse dos casais. Então, o amado dessa mulher teria usado esse perfume e ela diz: o teu suave é o aroma dos teus ungüentos. E ela também
vai além dessa atração física e sensual, e ela sente-se igualmente atraída não só pelo cheiro do marido, do amado, mas chama a atenção para ela, e a Escritura nos revela isso. Ela está atraída pela fragrância do seu nome. Do que ela está falando? O nome, em princípio, não tem fragrância, é uma metáfora que ela está usando. Primeiro não é metáfora, agora é metáfora, certo? Primeiro era o perfume natural, elaborado, que passava sobre o corpo. Agora ela fala da fragrância, ou do unguento do teu nome. Ela está a falar de caráter. Está a falar daquilo que o marido era, que aquele homem era. O valor do seu nome, o valor da sua pessoa. E é assim que a Escritura, meus irmãos, ela usa os nomes. O nome carrega, representa o caráter das pessoas, o que as pessoas são. Aí você vai ler vários textos da Escritura, por exemplo, eu não vou ler os textos, só vou citá-los. Você vai ler isso em Samuel 25, vai ler em Ruth, capítulo 4, verso 14. Mas é significativo só lembrarmos que nós somos batizados no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. O nome é importante. O nome carrega o caráter. O nome tem valor. A Escritura fala lá em Atos, por exemplo, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, porque o nome de Jesus é significativo. Ele fez algo, ele é alguém especial. Então, o nome traz consigo a reputação, o caráter da pessoa. Então, essa mulher, ao dizer que não só falando do cheiro, do aroma do seu marido, do perfume do seu marido, mas quando fala também como um unguento derramado é o teu nome, e acrescenta, por isso as donzelas te amam. Ela está a falar do caráter, da excelente reputação e caráter nobre daquele homem. O caráter dele é irresistível. O caráter dele pode ser notado. É por isso que as outras donzelas, aquelas que ainda não estão casadas, observam o caráter dele. Como aquele homem é digno. Assim, meus irmãos, a fragrância física do perfume e a fragrância metafórica do caráter dominam aquela mulher. E o que vem depois de enaltecer do seu esposo? Ela continua o seu apelo de desejo e pede, verso 4, leva-me após ti, apressemos-nos. Ela está com pressa de estar com o seu bem-amado. E vai, antes do povo, termina ela com essas palavras: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Eu queria que você lembrasse o seguinte: há um refrão em todo esse livro que se repete. Ele se repete 3 vezes no refrão. Está lá no capítulo 2, verso 7, 3, verso 5 e 8, verso 4, quando ele diz assim: aquelas virgens, não acordeis, nem desperteis o amor até que este queira. Não desperte o amor, até que seja a hora certa. Meus irmãos, essa mulher esperou a vida toda para esse momento. Agora é o dia de separamento. Você percebe agora? Agora é o momento de ter o amor despertado. E agora ela está justificada da sua impaciência de querer ser beijada e de correr com o seu marido para a sua noite especial. O dia chegou, o momento chegou. E agora é a hora de despertar e avivar o amor. Mas eu queria que você prestasse atenção a algo muito marcante nesse texto. Ela não inverte os papéis. Ela não inverte os papéis tradicionais do gênero. Ela pede ao homem para ser beijado, que ele me beije. Ela pede ao homem: leve-me após ti, apressemos. Isso é importante. Ela não toma a atitude de carregar o seu marido. Ela pede ao seu marido. Ela manifesta o seu desejo, verbaliza o seu marido. E isso é um contraste com a nossa geração, com a nossa época. Que ela não é, meus irmãos, como aí as protagonistas dos filmes de Hollywood, das novelas que nós assistimos, que estão aí em voga na mídia, não é? Onde a mulher, diremos aqui, o dito hoje em dia, ela é empoderada, não é? Ela vai lá e ela toma atitude. Não é assim. O texto não inverte a ordem do gênero. Ela não puxa a gravata do marido e o beija.
ela pode até puxar a gravata, mas ela fala que quer ser beijada. É ele que vai tomar a atitude então de beijá-la, ele que vai tomar a iniciativa de fazer isso, não é? Então, olha os detalhes, meus irmãos. À medida que a gente avança no texto, a gente deve reparar os detalhes. Eu quero chamar a atenção para um outro, além desse que mencionei agora, que é a mudança de pronome. A poesia traz isso, a mudança de pronome revela alguma intimidade, ou a pessoa está distante ou perto. Ela sai do início do texto, ela dirige-se ao seu amado na terceira pessoa e depois muda para a segunda. O que significa isso? Uma vai dizer distância e outra vai dizer proximidade. Isso ocorre no verso 2 e vai até o meio do verso 4, que é um recurso da poesia hebraica aqui. Ela começa assim, que ele me beije. Está falando dele, alguém que aparentemente está distante dela, né? Talvez ela estivesse lá numa varanda a falar ao seu marido, ao seu esposo, e o desejo que ele lá distante a beije. Mas depois ela muda e começa a falar o teu amor, os teus ungüentos, o teu nome. Ou seja, ela está falando com alguém que está perto, né? Alguém que está junto dela, alguém que está ali, e ela pede a ele, tu levas-me após si. Ela está falando direto com ele. Depois há uma mudança. Ela passa, vou repetir da terceira pessoa para a segunda, e para a primeira pessoa do plural, que ela fala no final do verso 4, apressemo-nos. Ou seja, agora os dois se tornaram um só. Ela não fala dele distante, não fala só ele que está perto, mas agora ela fala do casal como um só. Vamos correr juntos, vamos rapidamente, não é? E isso é muito significativo. E finalmente o texto vai dizer, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Essa é uma frase que provavelmente, meus irmãos, é a frase mais íntima desse texto. O rei me introduziu nas suas recâmaras, ou seja, no seu quarto nupcial. É interessante que a mulher usa algumas figuras para o marido, para o homem. Ela vai falar dele nesse capítulo mesmo, verso 7, chamando-o de pastor. Aqui ela o chama de rei. Ele poderia ser um rei, mas o texto parece mais indicar que ele era de fato um pastor de ovelhas. Mas ela usa a figura do rei, nesse momento, de uma forma metafórica. Ele não é o rei, mas naquela noite, ele é o seu rei. Eu queria que você sentisse, que você percebesse isso. Ela recorre a esse título para falar da honra do seu marido. Ela já havia admirado o seu nome, o seu caráter. E quando vai para a noite dos núpcias, ela fala, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ela honra, ela mostra, ela fala dessa palavra mostrando a grandeza que ele tem aos seus olhos. Para aquela mulher, seu marido é o seu rei. Para aquela mulher, meus irmãos, na primeira noite deles juntos, é uma noite majestosa. É uma noite de dignidade real. Ela não é levada, permita-me falar dessas coisas, meus irmãos, ela não é levada por qualquer brincalhão, não é de um bar, de solteiros, para uma relação íntima. Ela não é levada, como se ouvia falar antigamente, para um carro. Ela tem uma noite de núpcias majestosa com o seu rei, a pessoa que ela admira, que tem grande reputação. E o que está faltando então agora? Está faltando a aprovação pública. E a aprovação pública vem no cântico, no coro, quando no final do coro as donzelas anunciam, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Aqui é um sinal de aprovação pública.
daquele casamento, da alegria do povo no casamento daquele casal. É como que confirmar que aquele homem de fato era certo para ela, que a hora era chegada, que o casamento, que o momento da realização do amor deles havia chegado. E o amor deles, como a noiva havia dito até agora, de fato é melhor do que o vinho. Então o coro reconhece isso. Então aqui temos essa poesia, na verdade uma parcela de uma grande poesia, que fala dessa noite nupcial. E o que ela tem a dizer para a gente? Foi isso que o texto mostrou. Foi isso que o texto fez, mostrar até agora o desejo da noiva pelo seu noivo, da esposa pelo seu marido. E o que a gente deve fazer diante disso, meus irmãos? Agora isso chega até nós. E agora nós vamos pensar nisso. O que esse texto tem a ensinar para nós de modo prático? Bom, você lembra qual é a palavra-chave do texto? Da poesia? É a palavra desejo. Desejo de amar. Nós vamos a tratar com a revelação divina. Deus fez que esse livro fosse escrito. Toda palavra é digna de inteira aceitação. Em todo livro, de ponta a ponta, o amor e o desejo, e tudo que implica no amor de um casal é enaltecido na palavra de Deus nesse texto. Então o desejo, meus irmãos, por amar o marido, a esposa, é algo bom. Essa é a aplicação. Não é algo, deixe-me falar assim, demoníaco. Desejar alguém, desejar amar alguém. Estou falando sensualidade, meus irmãos. Não é algo demoníaco, não é algo mal, obviamente, dentro do casamento. Pelo contrário, é algo bom. Você se lembra quando Deus criou o mundo? Você volta a Gênesis e lembra. Algumas expressões, Deus criou isso e aquilo e disse que era bom. Deus criou isso e aquilo e disse que era bom. Então a palavra, o adjetivo bom aparece várias vezes. E quando chega lá, quando ele criou o homem e mulher e que disse que os dois se tornariam uma só carne, ou seja, eles haveriam de ter intimidade, eles haveriam de ter prazer, eles haveriam de ter contentamento nesse prazer. Aí Deus não fala que era bom, ele fala que é muito bom. É muito bom. Então, o desejo é algo natural. Ele é algo natural. É verdade, meus irmãos, é verdade. Que embora sejamos agora criaturas caídas, né, a gente até cobre o nosso corpo com vergonha, desde a queda, como de fato devemos fazer. No entanto, os nossos desejos, meus irmãos, eles podem ser distorcidos, eles podem ser degradados, a Escritura fala disso. Mas isso não significa que o desejo em si seja mau. O desejo foi criado pelo nosso bom e sábio Deus. No entanto, meus irmãos, embora seja bom, nós precisamos ter cuidado com ele. Nós precisamos ter cuidado com o desejo de que tem tratado o texto, esse desejo de intimidade. Por quê? Porque o desejo de intimidade também é perigoso. Também é perigoso. Quer ouvir quão perigoso ele é? Converse com as pessoas que caíram no pecado do 7º mandamento, o adultério. Como o desejo pode ser trágico. Como o desejo pode trazer dano se não for realizado dentro da aliança que Deus estabeleceu. É por isso, é por causa do perigo do desejo que a Escritura também, meus irmãos, nos ensina das mais diversas formas para nós lutarmos contra as obras da carne. Lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa. Estou citando Paulo no capítulo 5, verso 19. Ele fala para a gente dessas obras da carne, chama, por exemplo, ela de fornicação. O que é isso? É o sexo fora ou antes do casamento. Ele fala para nós contra o adultério, quer dizer, o sexo com alguém que não seja o seu cônjuge. Ele fala sobre homossexualidade, que é o sexo com uma pessoa do mesmo gênero que você. Então ele fala que a gente deve fugir disso, que nós devemos lutar contra isso. Mas o eros em si mesmo, o amor, o desejo
íntimo em si mesmo não é pecaminoso desde que feito dentro da ética divina, desde que seja feito dentro dos parâmetros que o Senhor Deus estabeleceu para nós. É por isso, meus irmãos, que os cristãos são repetidamente exortados na palavra de Deus a matar tudo aquilo que há de terreno em nós, a imoralidade a sexual, a impureza, né? a paixão, a luxúria, os maus desejos. Então nós somos exortados a fazê-lo por causa do julgamento de Deus. Nós lemos o texto, né, em Colossenses, por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Então o desejo é algo natural, meus irmãos. Mas nós não podemos deixar que o fato de ser natural vá além daquilo que é ético, daquilo que Deus determinou para nós. Nós devemos glorificar a Deus com os nossos corpos. Nós devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Isso significa que nós devemos seguir as palavras de Deus porque elas são sábias e boas. Então a Bíblia, meus irmãos, não nega a existência de fortes desejos íntimos. No casamento, na verdade nem antes do casamento ela nega a existência dele. Ela nos adverte sobre o potencial perigo, mas também ela se regozija com a expressão do desejo com a pessoa certa, no ambiente correto, que é o ambiente do casamento. Então, meus irmãos, nesta passagem que nós estamos estudando, a intimidade do casamento é recebida com gratidão, com alegria, né? Porque foi criado por Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus. Então, o desejo é perigoso, mas ele não é Deus. Ele é bom. Mas eu tenho que falar mais uma palavrinha aqui, meus irmãos, dentro disso. A gente pode resumir tudo numa palavra: o celibato. Né? As pessoas morrem pelos mais diversos motivos. Morre por causa de algum estado doentio, morre atropelado, morre por ser picado por um enxame de abelha, morre por mais diversos motivos. Mas essencialmente não morre por falta de sexualidade. Eu não estou negando aqui que nós somos seres sexuais, longe disso. Não é? Mas a gente deve negar que é um mito, que para ser verdadeiramente humano, o ser humano tem que ser o tempo todo sexualmente ativo. Isso é importante por quê, meus irmãos? Porque o ser humano mais realizado que pisou a face da terra chama-se Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Jesus não casou. Não é isso? Jesus não se casou. Logo, como a Escritura, nós sabemos que Ele é Deus e Deus não pode pecar. Então Jesus não adulterou. Jesus não teve nenhum tipo de pecado. Né? Então, se Ele não casou, onde a sexualidade deve ser vivida e não cometeu pecado, Jesus não tem qualquer tipo de atividade sexual. Ele está vivo diante de nosso Deus e Pai. O mesmo, muito provavelmente, aconteceu com João Batista, de não ter casado, e outros seguidores de Jesus Cristo. Isso é importante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, enalteceu essa temática, não é? Mas para todos nós a lição é essa, que a gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar. A vida sexual está em segundo, terceiro, ou qualquer outro lugar que a gente possa colocar. Mas então a lição prática é essa: ter desejo, como a gente vê nesta poesia, é algo bom, desde que realizado dentro do casamento, nos padrões estabelecidos por Deus. Outro assunto importante, meus irmãos, diz respeito ao caráter e à atração. Essas duas palavras, caráter e atração, ela precisa fazer parte desses assuntos que a gente chama de assuntos do amor, não é? Do amor. Nosso texto, vemos essas duas palavras sendo trabalhadas como as razões pelas quais aquela mulher ama o seu marido.
Eu começo pela primeira, embora o texto transitou na ordem invertida. Caráter. Ela, no final do verso 3, ela diz: como um unguento derramado é o teu nome. Ela está falando do caráter daquele homem. E por isso ela ama o seu marido, o seu noivo. Porque ela o respeita. E as pessoas respeitam ele. A sociedade respeita aquele homem, reconhece o caráter dele. É um homem de boa reputação. Mas há outra razão que nós vimos. A razão é a atração. Talvez alguns jovens vão chamar hoje em dia, adolescentes jovens, vão chamar isso, aliás, não só alguns jovens, se calhar alguns mais experimentados também vão chamar isso de química, não é? Uma atração que surge entre duas pessoas. Essas duas questões são importantes no relacionamento: atração e caráter. Então saibamos disso e apliquemos isso na nossa vida. Casar com alguém, aí eu preciso olhar mais para os jovens, né? E os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. Os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. Casar com alguém que carece, é destituído de caráter, e dizer: ah, pai, mas ela é bonita. Não? Ela é tão bonita. Ou a menina diz: mãe, ela é tão rica. Isso não tem a ver com caráter. E as coisas certamente não vão correr bem depois do casamento. E nós abrimos mão aqui dos elementos que é indispensável numa relação de amor, que é caráter. É loucura casar com alguém sem caráter. Sofremos, os casais sofrem quando os cônjuges, quer um, quer os dois, muito mais problemático será se não houver boa reputação, caráter. Então, o rapaz, o jovem, quando vai pensar em alguém, fica à vontade. O jovem, quando vai pensar em alguém para se casar, eu vou começar, na verdade, pelas jovens mulheres, quando procura alguém para se casar, ela precisa procurar um homem, um rapaz, que já imite característica de um marido piedoso, conforme a Escritura ensina. Ou seja, o que a Escritura ensina de caráter esperado de um marido? Eu vou citar só algumas dessas características. Primeira, a de Pedro, capítulo 3, verso 7, vai falar de alguém que seja compreensível, ou compreensivo. Colossenses vai falar de alguém que não seja severo, virtude. Efésios vai falar do homem, de uma das características necessárias do homem, que é alguém que tem um amor abnegado como Cristo tem pela sua igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por amor à sua igreja. Alguém que também vai nos ensinar, Paulo aos Efésios, um homem que seja capaz de guiar e nutrir a esposa na fé. Então, uma jovem, quando vai procurar alguém para se casar, à luz do que a gente aprende sobre caráter nesta poesia, é aqui que ela deve olhar. Alguém cujo nome é respeitável. Alguém cujo nome, cujo caráter é elogiável. É aqui que é o ponto importante. Vai nos ensinar Salomão no outro texto, que é a graça. Enganosa é a formosura. Então, comece pelo caráter da pessoa. Mas os jovens, me refiro agora aos rapazes, né, quando vão chegar à altura de procurar alguém para se casar, então pais, atentem para isso, leiam esse texto, atentem para isso, porque as crianças vão crescendo e os pais não podem dar essa instrução a outros. Essa instrução é a responsabilidade dos pais. Os pais precisarão ensinar aos seus filhos. E em sexualidade, a Escritura não te deixará às cegas, ela te ensina sobre isso. Então ensina os seus filhos a que, quando eles tiverem que procurar uma mulher para casar, que ele procure mulher que já tenha características de uma mulher piedosa. Não é esperar que ela tenha quando ele se casar, mas que ele já veja nela antes de se casar. Uma mulher que tenha espírito submisso, vai nos ensinar a Escritura. Uma mulher que tenha uma conduta
sem marcas, que valoriza a beleza interior, o espírito manso, tranquilo, que é superior à beleza exterior. Então os pais precisam ensinar os jovens, e os jovens precisam atentar para isso, de buscar alguém que tenha valores, caráter. Guarde isso no seu coração. Infelizmente, meus irmãos, o que nós vemos de divórcio na presente geração é assustador, mesmo no meio evangélico, mesmo no meio da igreja. Por quê? Para mim, a minha perspectiva, a minha percepção é de que nós temos deixado de ouvir a Escritura, deixado de ouvir a sabedoria da Escritura, e aí nós sofremos. Basta lembrar de um texto, a Escritura num certo lugar diz assim: meu povo está morrendo. Uma outra tradução diz sofrendo. Meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Quando perdemos o conhecimento de Deus, agimos, às vezes, como loucos, meus irmãos, sem sabedoria. E depois vem as consequências. E aí amargamos a vida, sofremos a vida. E os nossos filhos sentem sofrimento, meus irmãos, porque nós deixamos o conhecimento de Deus à parte. Preferimos ouvir o mundo, contrário a Deus, do que o próprio Deus a nos ensinar. Então, filhos, jovens, busquem, quer a menina, jovem, busque homens com caráter, antes de se casar. Não espere ter um casamento. Não pense assim, quando casar as coisas vão mudar. Não, é agora no namoro, é agora no flerte, é agora enquanto você admira aquela pessoa. Observe se ele tem caráter. Meninas, mas também os meninos, observe se a sua pretendente tem caráter. No entanto, meus irmãos, caráter conta, mas eu tenho que dizer também que a atração também conta. Você não pode casar com uma pessoa que você não gosta, que você não tem por ela atração. A atração faz parte do casamento, faz parte de um casamento bem sucedido, faz parte de um relacionamento bem sucedido, não é? Então pergunto, não só se o caráter dela é louvável, mas você gosta dela, ou você gosta dele. Você sente atraído por ele, você sente atraído por ela. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Bom, Cantares já está nos ensinando isso. Mas eu vou te lembrar de alguns, pelo menos de dois textos. Um é quando Deus criou a mulher. Quando Deus criou a mulher, nós já pregamos aqui sobre isso, não é? Quando Deus criou a mulher, o homem estava sozinho, Adão estava só. O Senhor decidiu fazer uma auxiliadora que lhe fosse dom humano. Então Deus faz Adão, não é? De uma das costelas, faz a Eva de uma das costelas de Adão, não é? E quando o Senhor traz a Eva para Adão pula. Essa é a ideia do texto original. Ele fica felicíssimo. Ele nem conhecia Eva. Ele não podia falar do caráter de Eva. Do que ele gostou? Do que ele ficou atraído por ela. E disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão ficou alegre, feliz, atraído por ela. Deixa eu citar outro exemplo. Você se lembra daquele homem chamado Jacó? Pois. Jacó conheceu uma moça chamada Raquel. Eu não sei o que ele viu em Raquel. A gente não tem fotografia de Raquel, não é? Nem desenho qualquer, figura qualquer de Raquel. A Raquel devia ser muito bonita aos olhos de Jacó. Devia ter olhos lindos e qualquer coisa muito bonita que deve ter cativado Jacó. Sabe por quê? Porque ele trabalhou duramente durante 14 anos para casar com ela. Quanta atração, Deus. Quanta beleza, quanto amor, né? Então isso é importante. Caráter e essa atração. Eu gosto dele, eu gosto de estar com ele. Eu gosto dela, eu gosto de estar com ele. A outra questão importante, então, além desse ponto que a gente destacou, que é caráter e atração, são importantes nas questões do amor, mas eu preciso fazer mais duas aplicações antes de a gente terminar, mais ou menos. E aqui eu me refiro, vou pensar mais
casados, em mim como casado, nos irmãos e irmãs que aqui estão, que são casados, e naqueles que vierem a ouvir essa mensagem em outra ocasião. Sabe aquela primeira chama do casamento, da atração dos dois? Ela não precisa nem deve morrer. A Ivone é testemunho que eu falo para ela, já falava para ela antes de casar, eu quero te namorar a vida toda. Pergunte para ela. Espero que estou me esforçando até hoje, né? Quero namorar a vida toda, até morrer. O amor, meus irmãos, é aquela primeira chama, não tem que acabar, não deve acabar. Nós temos que alimentar o amor que nós temos pelo nosso bem-amado, pelo marido, a mulher e o homem pela sua esposa. E quando a gente olha a sociedade ao nosso redor, meus irmãos, eu vou me dirigir aos homens aqui, né? Aos homens e aqui, aqueles que não estão aqui. Você pode perguntar para o homem, você ama a tua esposa? E é comum uma resposta que deixa a gente com uma certa dúvida, sabe? Ao ouvi-la. Ele diz, eu amo. Mas parece que é um amor que tem a ver só com compromisso, ou seja, eu amo o suficiente para não me divorciar dela, eu vou ser fiel ao pacto do casamento, sabe? Tem um amor de compromisso, não é um amor de alguém que está realmente atraído pelo bem-amado, que ama de todo o coração o bem-amado, que deseja de corpo e de alma o bem-amado. Você vai encontrar homens aos quais você pergunta, você ama? Ele fala, olha, eu gosto da minha mulher. Parece que a situação piorou um pouquinho. Né? Você vai encontrar homens que, diante dessa pergunta, se você gosta, se você ama a sua esposa, você vai perceber que o amor está em crise, o relacionamento está em crise. As coisas não andam muito bem. Então nós temos que perguntar para os homens, você, homem, deseja a sua esposa? Você a quer? Não só pelo caráter, mas sente atraído por ela. E a mulher sente atraída pelo seu marido. Não sei se você gosta de ler os puritanos, eu gosto de ler os puritanos. A nossa confissão de fé de Westminster foi escrita majoritariamente por puritanos. E um puritano, um poeta puritano chamado Edward Taylor, ele faz uma pergunta assim muito audaciosa, que diz, o teu amor com a tua esposa arde? Ele é caloroso? Homem, o teu amor com a tua esposa é caloroso? Você deseja, e a pergunta agora para os dois, o teu cônjuge? Se você deseja o seu cônjuge, agradeça a Deus por essa dádiva. Isso é bênção de Deus. Deus criou o casamento para isso mesmo. Deu o casamento para isso mesmo. Se porventura a resposta for não, pode ser não. A nossa vida nem sempre anda bonito, não é? A gente faz planos de uma vida sempre crescente, sempre boa, em todas as áreas, até no casamento. Não é? A gente casa pensando que tudo vai correr bem sempre, mas nem sempre corre bem. Porque nós somos pecadores, só por isso, não é? Essencialmente por isso. Então, se porventura a tua resposta for não, eu não desejo o meu cônjuge, eu queria dizer aqui 3 coisas para você fazer. Uma delas é orar. É orar por si mesmo e orar pelo seu cônjuge. Nós somos utilitários da palavra orar, do verbo orar, às vezes de forma muito vulgar, meus irmãos. Mas Deus ouve as nossas palavras. Aliás, Ele ouve o nosso coração, os nossos pensamentos. Antes de a palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. E não tem ninguém que possa mudar o coração do ser humano, senão Deus. Mudar o nosso coração e o do nosso cônjuge. Eu posso me esforçar para fazer uma mudança em mim ou nela, e ela fazer o mesmo. Mas ninguém tem poder de mudar, senão Deus. A Escritura fala que reflete que o coração do rei está nas mãos do Senhor, não é? Ele inclina para cá, está lá.
A Escritura fala em Hebreus que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, apta para dividir os pensamentos e os propósitos do palavra. Ele discerne tudo. E Deus é extremamente hábil, perfeitamente hábil, meus irmãos, em mudar o coração do ser humano. Você vai encontrar um homem chamado Paulo, que tinha, parece que ódio pela igreja. Um dia Jesus mexe no coração de Paulo, faz uma mudança, não é? Tipo uma pequena mudança. Ele estava morto, agora passou a dar vida, passou a ter vida, não é? E Paulo agora passa a amar a igreja. É esse tipo de operação que nosso Deus sabe fazer. É o médico dos médicos. Então ore a Deus, peça a Deus para mudar teu coração. Ore para Deus pelo teu casamento, para fortalecer, para melhorar o desejo um pelo outro, para ter mais caráter, responsabilidade, para ter muito carinho um pelo outro. Isso é importante orar por ele, pelo seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido. Segundo aspecto, recorde. Lembre, só bastar Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Talvez a gente viva dias maus, dias difíceis no casamento. Talvez seja a hora de olhar para trás e lembrar. Lembrar, por exemplo, quando você conheceu seu bem-amado, sua querida esposa, hoje sua esposa. Lembrar o que é que fez despertar teu amor por ela, ou despertar o teu amor por ele. Como é que essa história surgiu? Faça esforço, dá um tempinho das preocupações da vida e cuide do seu casamento se tiver ele em crise e olhe para a tua história. Pense onde tudo começou. Isso pode ajudar a despertar o seu amor pela sua esposa e vice-versa. Eu preciso dizer, dentro desse contexto, meus irmãos, que a gente também precisa compreender, não só lembrar, mas compreender. Compreender que o desejo pelo outro segue o amor. Segue o amor. É isso que está no nosso texto. A mulher quer ser beijada, por quê? Ele a ama. Então o desejo segue o amor. Então os homens precisam tomar iniciativa. No texto, a mulher fala, mas o homem precisa tomar iniciativa. Aquela mulher não se precipitou, não era empoderada. O homem precisa tomar a iniciativa. E precisamos compreender isso. Mas é interessante quando a gente fala que o homem precisa compreender sobre amor e tomar iniciativa. Como é que a gente funciona, né? Eu não sou psicólogo, né? Embora as tantas leituras, mas eu não sou psicólogo. Mas a Escritura nos ajuda a perceber um pouco da mente humana e como é que ela funciona. Então a gente percebe que agradou o nosso bom Deus criarmos homem e mulher de uma forma igual, mas diferente, né? E a gente, em coisas A ou B, funcionamos de modo diferente. O homem, para falar, quando fala para sua esposa, eu desejo você. É como quer dizer, é assim que eu mostro para você que eu te amo. Né? A mulher parece que pensa um pouco diferente. Né? Ela vai vir e falar, eu acho que é diferente. Eu preciso que você comece a lavar roupa, me ajudar a lavar roupa, arrumar a casa, a corrigir os filhos. Né? Se sacrificar um pouco por mim, aí que eu vejo o teu amor por mim. Né? Me ajude. Mostre o teu amor. Então os homens tomam a iniciativa, né? De amar as suas esposas, de amar o seu bem amado, né? Mas eu queria fazer uma última aplicação, gastar um pouquinho de tempo nela. Eu tenho dito desde o início que a gente começou a pensar em Cântico dos Cânticos, que ele vai nos apontar para Cristo, ele vai nos apontar para o nosso Redentor. Poderia ser uma aplicação para todos nós. Nós precisamos desejar o nosso Redentor. Nós precisamos desejar Cristo. Tal como o seu desejo por intimidade com a esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge, é um indicador fiável de saúde de casamento, do seu casamento, também o seu desejo de intimidade, de comunhão com Cristo, é um indicador fiável da sua saúde espiritual.
Se você tem saúde espiritual, você deseja aleluia. É a mesma palavra-chave. Isso não é alegoria, meus irmãos. É a mesma temática do texto. Há uma ligação temática que é o que é feito ao longo de toda a Escritura, e nós já vimos isso, não é a primeira vez, ou segunda vez que abordamos esse texto, que a Escritura em toda ela aborda o tema do casamento e aponta para Deus, para a relação de Deus conosco. É por isso que Paulo em Efésios, ele está falando do casamento, de repente ele fala da relação de Cristo com a igreja. É uma ligação automática. Em todo o cânone da palavra de Deus, a gente não deve pensar no casamento sem pensar em Cristo, sem pensar na nossa relação com o nosso Deus, porque sempre aponta para o nosso relacionamento com Deus. O nosso desejo por Cristo, por Deus, é um bom indicador da nossa saúde espiritual, do nosso relacionamento com Ele. Então, as pessoas que estão em Cristo desejam a Deus. Os crentes desejam, essa é a disposição geral. Não estou a dizer que não há momentos de frieza nos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus, porque há. Mas esse desejo é o que a Escritura ensina, que nós devemos desejar. Eu queria te dar outros testemunhos da Escritura, além desse que já demos aqui. Cântico dos Cânticos. Vamos ler 3 textos. Abra a Salmo 63, verso 1 até o 3. Abra lá. É um salmo de Davi, quando está sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, porque o filho tomou posse do trono de Davi, o rei, e Davi está no deserto. Então Davi faz essa declaração que faz a gente estremecer em emoção, meus irmãos. Ele começa assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Olha como ele fala do desejo dele por Deus: eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Que figura maravilhosa, meus irmãos. Alguém que está na aridez e deseja a Deus, assim como eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então Davi anela, ele deseja Deus. Não há coisa melhor para Davi do que a presença de Deus na sua própria vida. Daí ele dizer: a tua graça é melhor do que a própria vida. Aí nós vamos a Cântico dos Cânticos e vamos chegar num ponto alto dele, no clímax do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, quando ele fala que o amor é mais forte do que a própria morte. E Davi deseja o Senhor, e nós devemos desejar o Senhor. Vá para o capítulo 42, verso 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2. Mais uma vez é um cenário de deserto, de escassez de água, de um terreno árido e do sol escaldante. Então as correntes das águas é objeto de suspirar, de desejar. Então o salmista usa essa comparação e diz assim, verso 1 e 2: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede, deseja, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me verei perante a tua face? Olha o anelo deste escritor sacro pela presença de Deus. Eu desejo o Senhor. Eu desejo o Senhor. É por isso que o santuário de então, o templo de então, era tão importante para o judeu, para os israelitas, porque ali onde a presença de Deus era tido mais significativa. Então ele anelava pelo templo, ele desejava estar no templo, ele não via a hora de estar no templo, no santuário do Altíssimo. Porque a presença de Deus se fazia mais notória quando era relembrado o sacrifício, para tudo aquilo que apontava, quando a lei era lida. Deus está presente.
E o salmista nela e deseja a presença de Deus. Aí você vê o Novo Testamento. Filipenses, normalmente conhecida como a carta da alegria, capítulo 1, verso 23. Quem fala agora é Paulo, um dos maiores teólogos da Escritura. O homem conhecia de uma forma extraordinária a revelação de Deus. Mas olha como o conhecimento dele alterou, mudou, transformou seus afetos. Diz ele, verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está assim, numa perplexidade, viver ou morrer. Não é? Ele diz, olha, estou constrangido, isso me constrange. Se eu ficar, eu estive ao Senhor, se eu for, eu já estou com o Senhor. Tenho desejo de partir. Estar com Cristo, que é algo incomparavelmente melhor. Desejo pela face do Senhor. Desejo de estar com o Senhor. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo. E a fé genuína, ela produz efeitos sobre as nossas afeições. Não é só doutrina, não é só conhecimento que fica na nossa mente. É a vida, é o nosso coração. São os nossos afetos, nós desejamos estar com o Senhor. Nós desejamos caminhar com o Senhor, eu estou unido a Ele. E se você está unido ao Senhor, se você o deseja, louvado seja Deus por isso. Mas talvez você não esteja tão unido ainda. Talvez você ainda lute com essa história. Talvez você esteja a flertar tanto com presentes séculos. Talvez você esteja a ocupar tanto o teu tempo. Você tem mergulhado em tantas atividades, em tantos projetos pessoais e familiares. Você está tão absorvido por esse mundo, que você tem se afastado do Senhor. Então você está em guerra, em luta interior, com esse desejo do noivo de estar com Cristo. Então é necessário que você compreenda que o desejo segue o amor. Se você deseja, se você ama, essas coisas têm que andar juntas. Talvez você tenha perdido o desejo de comunhão com Cristo. Não que ele seja um mau marido. Sabe por quê? Porque a Escritura nos ensina que não há maior amor do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Não é isso? E Cristo deu a vida pelos seus amigos. Não só pelos seus amigos, também pelos seus inimigos. Então ele não é um mau marido, pelo contrário. Ele dá a vida por você, por nós, igreja. O problema está na gente. O problema está em mim. O problema está em você. A culpa é nossa. A barreira na nossa intimidade com Cristo tem um nome. Uma só palavra. Que se torna também muito vulgar. E a gente não percebe quanto ela é um obstáculo para a gente. A Bíblia chama ela de pecado. De transgressão. A Escritura fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que pecado? Todo tipo de pecado. Faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente precisa lutar contra o pecado. Jesus, em João 14, 15, verso 15, João, que é chamado apóstolo do amor, Jesus fala assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Guardar, o judeu, é obedecer. Não é colocar numa caixa, né, e deixar ela ali guardadinha. É obedecer a Escritura. Então, uma vez que pecamos e não obedecemos os mandamentos do Senhor, isso é prova de que a gente não ama. Não o desejamos, meus irmãos, como deveríamos. Passamos a ter um caso com o mundo, ou vários casos com o mundo.
Então nós precisamos deixar os nossos casos comuns. O que eu quero dizer com isso? Eu não desejo a Cristo porque eu não estou a viver do lado dele, com ele. Eu estou a gastar mais tempo com coisas pecaminosas e ao fazê-lo, eu traio Jesus. Eu traio o amado da minha alma. Eu traio o meu Redentor. Eu estou a negá-lo como Senhor da minha vida. Cada vez que eu ou você, cada vez que você se entrega a qualquer atividade pecaminosa, você está a dizer, eu não amo Cristo. Você está dizendo, eu não desejo comunhão com Cristo. Então, compreenda isso. Que você tem que lutar contra essas coisas. Compreenda, e não só, mas também lembra. Assim como a gente deve lembrar do relacionamento de um amor que esfriou, relacionamento conjugal que esfriou, que era bom, mas se desgastou com o tempo. Nós precisamos lembrar do que Cristo fez por nós. Lembrar. Como é bom lembrar. Como é bom ler a Escritura e passar a pensar e recordar quem é Jesus e o que ele fez por mim. Uma das funções da participação da ceia é esta, recordar o que Cristo fez por nós. Nós rememoramos quanto Ele nos ama, quanto Ele fez por nós. Você já leu o Salmo 73? Se você não leu, leia. Tem uma percepção muito carinhosa, especial com esse texto, porque eu, como muitos de nós, lutamos muito com o problema da prosperidade, de ver o ímpio prosperar na sua impiedade, na sua injustiça. E Asaf, aquele homem que era dedicado ao templo, lá do Antigo Testamento, ele entrou nessa crise. Asaf ficava assim, por que é que os maus saem impunes, que eles fazem tanta maldade e saem impunes, parece que Deus não olha. E mais, por que eles prosperam fazendo maldade, e eu que lavo as minhas mãos da iniquidade, estou sofrendo. Então eu nem estou em crise. Aí tem um verso lá que diz, até que eu entrei no santuário de Deus, e atinei com fins. Asaf começou a lembrar das coisas. Lembrar quem é Deus, lembrar da justiça de Deus, lembrar do fim do ímpio e do cuidado de Deus no presente século com o seu povo. Lembrar do futuro, e ele vai terminar o salmo. Eu convido você a ler, porque eu vou ler aqui. Salmo 73, verso 25, 26, assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo. Olha o termo que ele usa. Não há outro em quem eu me comprazo, que eu tenha prazer aqui na terra. O maior prazer de Asaf, ele caiu em si ao lembrar. É o meu Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, olha a conclusão que ele chega. Ainda que tudo de mal aconteça comigo, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É o melhor bem que eu tenho, é ter comunhão com meu Deus. Então, meu irmão, lembra disso. Lembra do que Cristo fez por você, do que Ele é para você. E restaura a tua comunhão com Ele. E por fim, também o mesmo conselho, ore por isso. Ore por isso, porque afinal de contas, meus irmãos, o único que pode despertar o nosso amor por Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque Deus é quem transforma o nosso coração. Eu devo dar, Senhor, mude o meu coração. Eu lembro de Davi, você deve lembrar. Então aqui a gente volta exatamente para o contexto do sétimo mandamento. Davi era um homem chamado, menina dos olhos de Deus, né? Segundo o coração de Deus. A amizade de Davi com Deus, a intimidade de Davi com Deus. É extraordinário. A história na Escritura nos ensina isso. Davi era um homem de guerra. E teve uma ocasião que ele estava no contexto de guerra, e os seus soldados foram para a guerra, e ele não foi.
ele resolveu ficar lá no castelo, lá no palácio. E foi ali que ele se enamorou de Batseba. E na sequência dos acontecimentos ele adulterou. Ele quebrou o 7º mandamento. Foi uma situação muito triste para Davi e para o reino de Israel. Isso é de doer, meus irmãos, porque muito sofrimento foi causado por causa do pecado de Davi. É nesse contexto que Davi escreve 2 salmos. Um é o Salmo 32, quando ele fala que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz aquele. E quando escreve o Salmo, e no contexto também escreve o Salmo 51. Ele vem falando da sua tristeza e ele faz um pedido a Deus. Quando ele havia pecado, adulterado, ele havia perdido algo extremamente importante, que é a percepção da sua comunhão com Deus, estar ligado a Deus. Ele se sentia longe de Deus. Então ele ora a Deus dizendo assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Dá-me de novo, meu Deus, alegria. Ou seja, eu a perdi. Eu a perdi. Só Deus pode dar isso para a gente, meus irmãos. Restituir essa alegria da comunhão com Ele, o prazer de andar com o Senhor. O mundo não conhece isso, meus irmãos. Você conhece. Nós conhecemos. Não há bem maior do que ter comunhão com o Senhor. O mundo passa com toda a sua aparência. O amor vai durar para sempre. O amor vai durar para sempre. A maior herança que eu e você temos, o maior bem que nós temos, é exatamente essa comunhão que devemos desejar pelo nosso Deus. Então, se você está afastado do Senhor, busque o Senhor. Ele tem uma promessa para nós. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E assim seja. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Vamos bendizer o Senhor, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Ele pela vida, pela saúde, pela fé. Dar graças a Deus pela sua palavra. Vamos colocar de pé. Eu vou pedir para a Ivone nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Eu queria convidar você também a refletir no que ouvimos, para que nós não sejamos meros ouvintes, meus irmãos, que são como aqueles que olham para o espelho e depois saem de diante do espelho e esquecem. Mas que a gente seja ouvinte praticante, não é? Ouvinte praticante. A gente saia daqui, meus irmãos, saiamos daqui com os corações renovados, tanto num assunto quanto no outro. Tanto na nossa relação, em proteger o casamento, em guardar aquilo que Deus tanto ama, essa aliança, esse pacto conjugal. Saibamos ensinar os nossos filhos, preparar os nossos filhos e cuidar de nós mesmos, mas também da nossa relação com o nosso Redentor Jesus, que nós o amemos, que o desejemos de todo o nosso coração. Essa é a sua Senhor. Vamos orar com essa nossa irmã, Deus conduz a Deus nessa palavra.